Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Obrigado por já estar aí. Obrigado por já estar nos acompanhando. Eu estou aqui desde 6 horas da manhã no canal do YouTube Minuto Missionário e durante o dia em outras plataformas, não é? E alguma emissora de rádio também, onde é retransmitido o nosso estudo bíblico diário, aqui Minuto Missionário. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Interaja conosco no YouTube, vai lá, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, se eu não gostei. É importante essa interação. Lembrando que nosso canal não é remunerado, não ganho nada financeiramente com isso. Estou aqui unicamente por amor a você que passa aqui diariamente para estudar a Bíblia conosco. Essa é a minha única motivação. Saber que está sendo bênção para a sua vida e compartilhar com você o que eu estudo, não é o que eu estou tirando para a minha vida. Eu quero nesse momento convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos seguindo aqui, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver versículos 3 e 4, diz assim: Eu fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A gente lê o versículo 3 e 4 aqui. Paulo vem falando, né, seguindo a sua orientação à igreja em Corinto, igreja que estava passando por alguns problemas, divisões e as pessoas exaltando outras pessoas, e Paulo vai falando, olha, aqui é o único nome que deve ser exaltado é o nome de Cristo. A única mensagem que deve ser o centro da igreja é a mensagem do Evangelho e da cruz. Paulo relembra aqui da maneira com que ele prega o Evangelho. Paulo mostra, no verso 1 nós lemos, falando como ele chegou em Corinto, que ele não anunciou outra coisa com o Evangelho, a mensagem, ele não anunciou com ostentação, ele não anunciou se exibindo. Ele diz, não é, que ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem, de sabedoria, ou seja, Paulo não chegou ali se tornando um filósofo, se tornando um orador. Ele chegou a Corinto apenas como uma testemunha. Paulo diz que tem duas maneiras de pregar o Evangelho. Verso 4, nós lemos, Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Sabe por que ele diz isso? Porque é fácil, é possível o pregador cometer esse grave erro, dar mais ênfase à forma de falar do que ao conteúdo. E quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, cai no erro dos filósofos, que iam às praças e disputavam quem falava mais bonito, quem tinha uma eloquência melhor. Isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso, e é fácil identificar isso muitas vezes na igreja. A segunda maneira é positiva, ele diz aqui, nós lemos nos versos 3 e 4, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor. Paulo não está falando dessa fraqueza como debilidade física. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho é algo tão sublime, é algo tão precioso, que quando ele foi a Corinto, ele foi numa total dependência de Deus. Ele não foi com ufanismo, com autoconfiança, com soberba, com vanglória, mas ele foi ali apenas de forma humilde, por entender que a grandeza da mensagem é que deve aparecer, que a mensagem que ele anunciava era tão grande e ele se sentia tão incapaz, tão pequeno de compartilhar essa palavra. Essa é a atitude que o pregador deve ter. Ele deve subir no púlpito com temor e tremor. Ele deve subir no púlpito enxergando o seu lugar. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio a Corinto sem presunção, sem autoconfiança, mas com humildade, sabendo da sublimidade do seu ministério e da grandeza da mensagem que ele compartilhava. Isso ficou retratado em Atos, capítulo 18, verso 9, nós já estudamos,
E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10 também Paulo fala: sem o poder do Espírito não há pregação. Uma pregação pautada apenas num belo discurso, a pregação pautada apenas numa boa oratória, a pregação pautada apenas num jeito bom, bonito e agradável de comunicar, ela não surge nenhum efeito, ela não alcança nenhum objetivo. A palavra de Deus nunca deve ser separada do Espírito. O Espírito Santo não flui por meio de métodos, mas ele flui por meio de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas ele vem sobre homens. Ele não unge planos, mas unge homens de oração. Charles Spurgeon sempre subia os 15 degraus do seu púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E ele subia aqueles 15 degraus orando e se dependendo totalmente do Espírito Santo. E Paulo aqui é muito enfático quando ele afirma: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi o que nós lemos no verso 4. Demonstração do Espírito. Eu fui observar essa palavra demonstração, que é escrito aqui no seu original, a palavra apodeixis, que traz uma ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. Ou seja, essa apresentação que Paulo diz aqui, essa demonstração que ele diz aqui, ele está trazendo a ideia de algo que foi como uma palavra apresentada diante de uma corte, como uma prova, como algo real. Morris diz que essa palavra é a prova mais rigorosa. Era qual uma prova legal. E qual era essa prova que Paulo trazia? Qual é essa prova que Paulo estava demonstrando? Ele apresentava várias vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. A maior prova do Evangelho é o que ele já fez na vida de tantas pessoas. A sua pregação não era uma peça de oratória, mas era pura demonstração do Espírito de poder. Ele apresentava diante da corte vidas transformadas e milagres vindos do céu. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas ele estava preocupado em demonstrar o resultado do Evangelho. Paulo disse aos coríntios: meus irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não quis ser um filósofo, um orador, mas resolvi anunciar o Evangelho, e esse Evangelho de vidas transformadas. Eu quis pregar uma mensagem que realiza a mudança de vida de pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente vê tanto hoje, tantas pessoas com tanta hipocrisia, com tanto farisaísmo, me perdoe usar essa palavra, mas para você contextualizar, dentro das chamadas igrejas, pessoas que querem demonstrar tantas formalidades, tantas estruturas, com tantas coisas, e se esquecem que a maior mensagem do Evangelho é aquele Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que traz uma vida das garras de Satanás para os doces braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior prova, a demonstração do Evangelho. Esse é o Evangelho que precisamos, não de um Evangelho besuntado de pretensa sabedoria humana, de tanto legalismo, de tanto formalismo, mas o Evangelho da simplicidade, da pureza, do poder do Espírito Santo que transforma o coração do homem. Isso não está na beleza da retórica humana, mas do poder do Espírito Santo. Paulo aqui não está desencorajando você a estudar e preparar para pregar. Ele está dizendo sobre o perigo de querer apenas estar diante dos holofotes. Paulo não é contra o uso da oratória, Paulo não é contra o uso da retórica, mas tudo deve ser para apresentar Cristo e não para exaltar a si mesmo. Jesus Cristo, a sua graça e a sua misericórdia deve ser a única coisa que deve ser engrandecida e exaltada. E é por isso que quando a palavra é anunciada, ela precisa estar cheia do poder de Deus para alcançar vidas e realizar o objetivo pela qual ela foi enviada. Nós não precisamos de homens que falem bonito. Nós não precisamos de homens que sigam apenas formalismos.
Pois nós precisamos de homens que se colocam diante de Deus com o espírito quebrantado, buscando a direção do Senhor e que honre e glorifique somente a Ele. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.